Então, situação geral. Seja AN, A1, A0, com AN diferente de 0 e BM, M de mamãe, tá? B1, B0, com B índice M de mamãe diferente de 0. Aqui é N de navio, M de mamãe. Então tem-se. Vamos pegar o limite no infinito de uma função racional geral. Limite com x tendendo a mais infinito. No numerador, eu vou colocar numerador a n, x elevado a n, mais, pontinho, pontinho, que b é no denominador, mais A1x mais A0. E no denominador, bm de mamãe, x elevado a m, mais b1x mais b0. Tá? Quem é esse limite? É uma indeterminação. Em cima dá infinito, embaixo dá infinito. Isso é mais ou menos, vai depender dos sinais de AN e BM, respectivamente. Mas aí eu procedo aqui como no caso particular. Isto é, eu coloco no numerador e no denominador a potência de x de maior grau em evidência, ou seja, a potência de x de maior expoente. Tá? Então, ao fazer isso, eu vou ficar com o que em cima? Eu vou ficar x elevado a n vezes quem? Aí fica AN mais o quê? Aí aparece aqui o AN menos 1 sobre x, que é o próximo, que eu desprezei aqui, mas eu preciso colocar aqui. Desprezei não, deixei de mostrar, né? Mais o quê? O A1, x elevado a n menos 1, mais o quê? O A0 sobre x elevado a n. Beleza. E embaixo eu coloco x elevado a m de mamãe em evidência. Tá? M de mamãe em evidência. Então eu fico com o quê? Com x elevado a m. E eu vou fazer logo assim, para economizar espaço, você já vê que fica o seguinte, ó. Fica separado. Aqui fica x elevado a n, certo? E aqui vai ficar o quê? X elevado a n. Concorda comigo? Tá? E embaixo vai ficar o quê? B índice m mais B índice m menos 1 sobre x mais pontinho, pontinho. B1 x elevado a m menos 1 mais B0 x elevado a m. Bem, esquece por um momento esse aqui. Qual é o limite desse? Qual é? A n sobre m. Por quê? Porque é uma quantidade finita de parcelas aqui em cima. Cada uma dessas parcelas tem limite zero, assim como aqui embaixo. Então o limite aqui é a n, o limite aqui é bm. Então o limite disso aqui, com x tendendo a mais infinito, é a n sobre bm. Não importa se é mais ou menos infinito. E o limite disso? Bem, vai depender da grandeza do n de navio em relação ao m de mamãe. Tá certo? Se o n é menor do que o m, quanto é que dá o limite disso aqui? Hã? Se for x2 sobre x5, qual é o limite disso aqui no infinito? Qual é? Zero. Por quê? Porque isso aqui é 1 sobre x3. Entendido? Se o n for menor do que o m, o limite no infinito disso aqui dá zero. Ao limite total dá quanto? Zero.
Se for, por exemplo, x7 sobre x2, você tem que dar o limite. Da x à quinta. Dá o limite de x à quinta. Aí qual é o limite de x à quinta? Qual é? Mais infinito. Se tiverem o mesmo grau, por exemplo, for x11 sobre x11, dá 1. Aí quanto é o limite disso aqui? É 1. Então quem vai comandar o limite é o limite disso aqui com o limite disso. Por exemplo, se for nesse caso aqui, o limite total vai dar quanto? Mais infinito, porque o limite disso vai dar mais, se for esse caso aqui, ó. Se for um 7 e um 5, o limite disso aqui é mais infinito, vezes um número real, bem, aí eu não sei se é mais ou se é menos, vai depender se o AN sobre BN é negativo ou é positivo. Lembre-se que o AN é diferente de zero e o BM é diferente de zero, portanto a razão é diferente de zero. Ou seja, resumindo, eu posso afirmar com certeza que o limite dessa expressão é o limite com x tendendo a mais infinito, com x tendendo, esquece isso aqui, no final das contas, esse limite, no final das contas, é o limite com x tendendo a mais infinito de quem? De x elevado a n, vezes sobre x elevado a n, vezes o quê? A n sobre bn. Ou seja, é o bm. Obrigado. Ou seja, é o limite com x tendendo a mais infinito de AN x elevado a n dividido por quem? Bm x elevado a n. É isso aqui, ou seja, foca nesse, na razão e esquece o resto. Entendido? De novo, quem comanda são os termos de maior grau. Tá certo? Então, por exemplo, daí você tem, daí diz que foi feito, aí você dá logo a resposta, ó. Não faça mais isso não, tá? Isso aqui agora virou perda de tempo, tá? Você tem que guardar essa informação, já trabalhar como no caso geral. Outra coisa, isso vale tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Ótimo. Então, quem é o limite? Quem é o limite de 2x3 menos 6x2 mais x menos 1 dividido por 5x4 menos 6x3 mais 2. Ó, com x tendendo a menos infinito. Vamos ver. Então, eu passo logo para onde, hein? Para o quociente das parcelas de maior grau. Então, eu passo para o limite de quem? De 2x3 dividido por 5x4. Olha, meu amigo, isso aqui morreu. Isso aqui é o limite com x tendendo a menos infinito de 2/5 vezes quem? 1 sobre x. E qual é o limite disso aqui? É zero. Porque o limite de 1 sobre x no menos infinito é zero. Então isso aqui dá zero. E aí você já percebe o seguinte. O limite de uma função racional no infinito é zero quando o grau do numerador é menor que o grau do denominador. Isso vai ocorrer. Se o grau do numerador for menor que o grau do denominador, você tem algo, como está descrito aqui, aí o limite da função racional no infinito é quanto? Zero. Tá certo? E se o grau do numerador é maior que o grau do denominador? Aí o limite é um dos infinitos, porque vai depender dos sinais dos termos de maior grau, tá? Dos coeficientes dos termos de maior grau. Então, caracas.
Então, veja. Observe. Tá? Observe aqui. Limite com x tendendo a mais infinito de menos 2x7 mais 6x5 menos 3x2 dividido por 4x6 menos 7x3 menos x2. Ó, menos 1. Menos 1. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui um menos 1. Quem é esse limite? Pelo que foi feito aqui, isso é o limite de quem? É o limite com x tendendo a mais infinito, menos 2x7 sobre quem? 4x6. Que é o limite com x tendendo a menos infinito de quem? Menos 1/2 a mais infinito, menos 1/2 de x. E qual é o limite disso aqui? Menos infinito. Tá? Menos infinito. Ok, tá aí. Tá? O limite com x tendendo a menos infinito de 1 mais x menos 3x3 sobre 1 mais x2 menos 7x3. Tá? Então, isso é o limite com x tendendo a menos infinito de quem? Menos 3x3 dividido por menos 7x3. Ah, morreu, né? Isso é o limite com x tendendo menos infinito de menos 3 sobre 7, ou seja, de 3 sobre 7. Tá? Que dá quanto? Limite da constante, mesmo no infinito, é o quê? É a constante. Tá? Valem todas as propriedades do limite no finito para o limite no infinito. Tá? Limite da constante é a constante, ok? E limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, limite do quociente é o quociente dos limites, desde que os limites sejam finitos, desde que os limites sejam números reais. Entendido aí? Tá? Entendeu? Tem um exemplo aqui, um exemplo que eu gosto de dar, que é esse aqui. Ó, quem é esse limite? Deixa eu sujar tudo. Olha aqui, ó. Olha esse exemplo. Limite em mais infinito, ou seja, limite com x tendendo a mais infinito de... X tendendo a mais infinito, não. Eu quero x tendendo a menos infinito. Menos infinito de 2x mais 1 sobre a raiz quadrada de x2 menos 3x. Tá? Primeiro é observar que faz sentido eu escrever isso aqui pelo seguinte, porque quem é o domínio dessa função aqui? Quem é? Se você pegar a função para, bote só essa observação aqui, para f de x igual a quê? Igual a 2x mais 1, dividido por raiz quadrada de x2 menos 3x,
Quem é o domínio da função f? Quem é? Domínio da função f. Bem, o domínio da função f é o conjunto formado por cada x real, tal que x2 menos 3x é maior que zero. Maior que ou igual a zero porque está na raiz quadrada, mas tem que ser maior que zero que está no denominador. Não pode ser zero. E você sabe que função quadrática, quando é que isso é positivo no intervalo. Quem são as raízes dessa função aqui? Quem são? 0 e 3. 0 e 3. Então, o domínio é o intervalo menos infinito 0. União o quê? 3 mais infinito. É o domínio dessa função. As raízes são 0 e 3, concorda? Então, isso é positivo aqui e aqui. Então, esse é o domínio dessa função. Ou seja, eu posso fazer o x tender a menos infinito, porque a função está definida no intervalo menos infinito 0. Então, eu posso fazer o x tender a menos infinito. Ok, beleza. Então, só para essa explicação e só para mostrar que faz sentido esse limite. Agora, qual é o limite do numerador? No menos infinito. Menos infinito. E o limite do denominador? Ora, isso aqui vai a quê? A mais infinito. A raiz quadrada do que vai a mais infinito vai aonde? Mais infinito. Então eu tenho uma indeterminação. Infinito sobre infinito. É uma indeterminação que eu tenho aqui. Eu tenho uma indeterminação infinito sobre infinito. E como é que eu resolvo essa indeterminação? Isso é, como é que eu calculo esse limite? Não dá para calcular olhando para cá. Para cá não dá. O que eu faço? Bem, vamos lá. Então isso fica o limite com o x tendendo a menos infinito. Eu vou deixar por enquanto 2x mais 1 e vou colocar aqui em evidência o x2. Então fica a raiz quadrada de quem? De x2 vezes quem, hein? 1 menos 3 sobre x. Beleza. Mas agora eu venho, isso é o limite com o x tendendo a menos infinito. Vai ficar numerador 2x mais 1. E no denominador, raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas. Eu vou fazer com todos os detalhes para você prestar atenção no que ocorre. Tá, vou precisar aqui, né? Eu vou apagar isso aqui. Eu vou precisar. Tá? Bem, me diga uma coisa. Quem é a raiz quadrada de x ao quadrado? Hã? O módulo de x. Você esqueceu, né, garoto? É o limite com x tendendo a menos infinito de quê? De 2x mais 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de 1 menos 3 sobre x. Fique atento. Definição. A raiz quadrada de um número real não negativo é o número real não negativo cujo quadrado dá o número que eu estou calculando na raiz quadrada. Tá certo? Bem, e isso é fundamental. Se você não vê isso, você vai errar no limite. Você vai errar nesse limite. Raiz quadrada de x2 é o módulo de x. E nesse contexto aqui, quem é módulo de x? Por quê? Porque o x é presumidamente negativo. Eu estou fazendo o x tender a menos infinito. Se o x tende a menos infinito, deixa eu terminar, o x é negativo. Eu posso assumir que o x é negativo? Tá? Não faz sentido que x positivo... Eu estou tendendo a menos infinito, eu estou fazendo o x tender. Eu estou tomando o x
cada vez maior, mais negativo. O maior significa o módulo dele é grande, mas ele é negativo. Então, quem é o módulo de x nessa situação? Menos x. Aí agora eu venho e escrevo